Bom, para quem não me conhece, ou para você que já me conhece, meu nome é Rodrigo Marques, do Prado Ferreira, eu tenho 36 anos de idade, sou nascido em São Paulo, capital, tenho uma filha, sou casado e, enfim, meu início na vida profissional, na pintura, ela teve origem aí na empresa, comecei lá na empresa da minha família, meu pai sempre atuou no mercado de construção civil, inclusive na minha família tem uma história aí de profissionais, meu avô paterno pedreiro, enfim, muitos tios que são pedreiros, marceneiros, então a construção civil ela sempre foi muito presente na minha vida, e desde pequeno, quando eu era pequeno, a gente morava numa casa, num terreno que na verdade tinham várias casas aí, onde moravam meus tios, meus avós, enfim, família bem grande aí, e eu vi muito ali, principalmente o meu avô, quando ele construiu, no dia a dia ali, eu ficava olhando aquilo, inclusive tem até uma história interessante que ele tinha levantado um muro, de mais ou menos 1 metro e pouco, eu lembro como se fosse hoje, e eu quis subir naquele muro, só que aquele muro estava fresco, e aí os tijolos caíram todos em cima de mim, então isso foi um pouquinho do meu início, da minha referência aí, E aí quando eu comecei na empresa da minha família, logo que eu fiz 18 anos, no começo eu trabalhava mais no escritório, fazendo aquele trabalho de banco, aquele trabalho mais administrativo, Foi quando eu comecei a rodar São Paulo. Eu com os meus 14, não digo 14, mas com 15 para 16, já rodava São Paulo todinho de metrô. Eu praticamente, menor de idade, já sabia andar em São Paulo de cabo a rabo, Fora as visitas que eu fazia aí nas obras com meu pai, me deu uma base muito boa. E quando eu fiz 18 anos, fui logo começando a minha vida profissional na empresa lá da família, trabalhando na empresa de pintura. Foi onde, para mim, foi o grande desafio aí, para mim, na minha carreira profissional logo no início. Comecei a frequentar as obras, pegava o meu carro na época, colocava o bagageiro, escada em cima do carro, o pessoal dentro do carro e vamos embora para a obra para eu poder aprender. Que até então eu só tinha feito algumas visitas, sabia mais ou menos superficialmente assim como as coisas eram feitas, como as pinturas eram realizadas, mas cara, a prática realmente foi totalmente aí, um divisor de águas e a diferença. Então corri muita obra lá no começo, levando pessoal, material, começando obra, aprendendo sobre aquilo. Meu pai no começo me ajudou muito, ele tinha aquelas correrias dele, e eu sempre fui uma pessoa que quis me desenvolver só, queria aprender meio que olhando e vendo, às vezes até meio turrão, achando que eu já sabia de tudo, Mas para mim foi importante porque eu quis me desenvolver e eu fui para cima. Eu começava a olhar o pessoal trabalhando. No começo ali eu comecei a correr obra com alguns pintores que me ensinaram muito, inclusive, Me deu uma referência muito boa para entender como é que o serviço era feito, como os clientes gostavam daquela execução daquele serviço. Então para mim foi muito importante essa etapa de estar na obra o tempo todo. O tempo foi passando, eu já não queria só mais aquilo, só ficar em obra, e eu sabia que eu podia mais. Até então ali eu já estava estudando, estava fazendo a minha faculdade de publicidade e propaganda, sou publicitário de formação, mas nunca exerci. E aí, naquele momento eu falei, poxa, eu não posso ficar só em obra o tempo todo, isso aqui está tá ficando já chato, é importante, mas eu acho que eu posso mais, eu estou fazendo faculdade, eu acredito que eu posso implantar o que eu estou aprendendo na empresa para a gente poder ter mais obra, para poder ter mais serviço, divulgar a empresa melhor. A gente já estava no auge ali da internet, Isso aí, estou te falando do ano de 2002. A internet já não era algo tão novo, como lá no comecinho, mas eu já sabia, então para mim era uma possibilidade de eu conseguir aí divulgar mais a empresa. Então comecei a mexer com o site, fiz um site eu mesmo por conta própria para poder divulgar a empresa, criei e-mails assim personalizados, comecei a fazer algumas apresentações. Eu ainda acompanhava a obra, mas também comecei a fazer visita em obras aí pelos condomínios para poder me apresentar, tirava foto das placas das obras, fazia, tinha os meus cartões de visita, inclusive tenho ele até hoje aqui. Tenho meu primeiro cartão de visita guardado até hoje, e foi ali onde eu comecei a me desenvolver, não só nessa parte operacional, mas como empreendedor, como cara de negócio, que queria apresentar, que queria, olha, tô aqui está meu cartãozinho, se precisar de pintura pode me ligar.
E aí começou a dar alguns resultados quando eu comecei a fazer essas primeiras prospecções, que eu nem sabia que era isso. Para mim na época era venda externa. Eu vou lá, batia na porta, me apresentava, deixava o meu cartão para poder mostrar um pouquinho do nosso trabalho, né? E aí começaram alguns orçamentos lá no início, enfim, teve orçamento, para ser sincero para você, não ganhei nenhum orçamento naquela época. Foi algo que eu comecei a fazer, mas não dava uma sequência porque a obra me consumia muito, tá? Isso aí, inclusive, para mim foi um aprendizado, que não adianta a gente querer se focar em muitas coisas ao mesmo tempo. Mas para mim foi uma experiência legal aí que me fez me desenvolver, além das pessoas que eu conheci, os locais que eu tive a possibilidade de conhecer, fui me desenvolvendo a cada dia que passava ali no negócio da família e ia conquistando o meu espaço, né? Que até então o negócio era meu pai, mas eu, com todo o meu esforço, fui ali conquistando o meu espaço, muitas coisas que até então só ele resolvia, as coisas começaram a se inverter, então era o Rodrigo que tinha que resolver, né? Eu até brincava com ele, pô pai, fulano de tal tá me ligando, pô, mas pede pra me ligar, eu falei, mas eu já tô resolvendo, deixa que eu continuo, enfim. Mas foi muito bom porque isso fez me desenvolver e eu gostava, cara, eu gostava de assumir as responsabilidades, de resolver, de ser de fato o protagonista ali no negócio para eu poder me desenvolver, buscar meu espaço, ver quais eram os pontos positivos, o que eu podia me desenvolver, o que eu tinha de limitação. Enfim, me dei, quis arriscar, né? Tinha uma estrutura que de uma certa forma me ajudava a ter um certo tipo de tranquilidade para me desenvolver, mas mesmo assim, cara, não é fácil não. Você dá a cara, você querer empreender, você prometer ali depois ter que cumprir com o cliente, não é uma tarefa fácil. E na jornada do empreendedorismo, só quem desenvolve esse espírito de querer encarar, de querer fazer, enfim, de não ver problema e sim ver oportunidade para poder resolver alguma coisa que vai se sobressair. Tá legal? Então fiquei lá, fiquei por volta de 13 anos na empresa da minha família, onde eu tive uma boa base, onde eu aprendi, onde eu conheci muitas pessoas. E aí no ano de 2015, né, um ano importante para mim, afinal 2014, aquela transição de 2014 2015, um ano importante para mim, o ano de 2014, onde eu fui pai, e quando a gente é pai, cara, tudo muda. Foi assim, um divisor de águas na minha vida, né, quando eu tive a minha filha, que hoje está com 5 aninhos, olhei para aquele rostinho, pô, e agora o jogo mudou, agora eu tenho uma vidinha que depende de mim, né? Quando eu decidi casar lá atrás também foi uma decisão muito grande, uma decisão muito boa, tenho uma excelente esposa, sou muito grato a Deus por isso, né? Mas quando a gente decidiu ali constituir vamos aumentar a família que tá pequenininho, foi onde a gente decidiu aí, né? Pedir a Deus e Deus nos concedeu a nossa querida Giovana, e ali pra mim, quando ela chegou, foi uma parte totalmente diferente, uma fase nova da minha vida, né? E aí passa um monte de coisa na minha cabeça, você comecei a olhar a vida que eu estava tendo, a correria como estava, que eu tinha que ter mais tempo para poder dar atenção para minha filha, e aí eu não tinha poder de decisão quando eu trabalhava lá no negócio da minha família, assim, poder de decisão total, eu até decidia, mas assim, eu queria ter mais liberdade, eu queria fazer as coisas do meu jeito, eu queria, na verdade, correr no ritmo que para mim era um ritmo adequado. E aí me surgiu a ideia e a vontade de querer empreender por conta própria. Te falo que não foi uma decisão fácil, né? Mas foi uma decisão para mim muito importante, que me fez crescer, que me fez amadurecer, quando eu resolvi empreender de forma, né, independente, sozinho. Vou fazer as coisas agora do meu jeito, do jeito que eu sempre quis, né? E ali para mim foi uma decisão importante. E aí, até hoje, né? Hoje completam 5 anos aí que eu decidi abrir o meu negócio. E durante esses 5 anos aí, olha, vou falar um negócio para você. Quando você decide empreender sozinho, né? Porque quando eu trabalhava lá na empresa da minha família, né? Por mais que eu decidia, que eu fazia as coisas acontecerem, é diferente, porque já existia uma estrutura que veio do meu pai. Agora, quando eu decidi, vou sair, vou começar sozinho do zero, que me bateu um monte de dúvidas, pô, será que eu consigo, né? Que talvez seja uma dúvida sua, será que eu consigo, será que eu tenho competência? E se tudo der errado? E se não der certo, como é que eu faço?
Então passou uma série de coisas, cara, na minha cabeça. E não é fácil, pode ser que você também esteja passando por uma decisão dessa, né? Principalmente agora no momento, né? No momento que eu tô gravando esse vídeo, no momento que eu tô contando aqui pra você da minha história, o mundo passa por uma situação muito, mas muito complicada, né? De saúde mundial, com o Covid-19, o coronavírus, né? Mais conhecido como coronavírus, e as pessoas estão repensando, né? A forma de como vão tocar daqui para frente, tudo vai mudar. E naquele momento para mim foi basicamente isso. Eu falei, porra, eu tô tomando uma decisão muito grande, tudo vai mudar, como é que vai ser? Será que eu consigo? A gente começa, né, mesmo sabendo da nossa capacidade, do conhecimento que a gente tem, era algo para mim que não era nada desconhecido, mas decidir continuar sozinho não é fácil. E se você está tendo essa decisão, hoje está querendo tomar essa decisão de empreender, cara, eu vou falar para você, vai fundo, você tem o meu apoio, né? Através do empreendedorismo eu me desenvolvi muito, eu passei por muitos desafios, passei por muitas situações aí boas, situações ruins, situações de superação, situações de orgulho, enfim. E aí, né, durante esses 5 anos eu vivi muitas coisas, vivi situações aí que me fizeram, inclusive, né, a pensar, poxa, como é que eu posso ajudar, né, aquele pintor que hoje trabalha comigo ou aquele pintor que trabalha por conta própria ser melhor, se desenvolver melhor, atender um cliente melhor. Poxa, eu já vi diversos caras aí bons pra caramba, mas o cara não consegue se desenvolver como empreendedor. E eu, né, nessa minha jornada de 13 anos lá no negócio da minha família, mais 5 anos aí de experiência, são 18 anos, cara, praticamente metade da minha vida. E não é 18 anos teórico não, cara. É tocando obra, lidando com situações diárias, de atendimento ao cliente, de entregar obra, de resolver problema de obra, de conseguir negócios, enfim, de resolver problemas. 18 anos de experiência enérgica o tempo todo. Sempre fui um cara muito atuante, tá legal? E aí eu falei, poxa, eu acho que eu posso ajudar aquele pintor ou aquele empreendedor que está querendo começar um negócio dele, mas não sabe como. Inclusive eu já ajudei aí ex-funcionários que trabalhavam comigo, que resolveram empreender por conta própria, trabalhar como autônomo, dei todo o apoio, ajudei. Nessa minha ajuda, né, as pessoas me consultando ali do meu círculo com mais frequência, comecei a juntar as peças e vi que para mim era gratificante poder ensinar e vendo aquelas pessoas se dando bem, né, agradecendo por uma referência que eu tive. Falei, poxa, eu posso ensinar, eu posso contribuir melhor aí com esse meio que eu vivo, que é o meio da pintura, onde existem os pintores. E aí foi onde eu resolvi criar o Empreenda, né? O Empreenda, para mim, é um projeto que eu acredito muito e que eu tenho como foco principal ajudar, né, através da minha história, através do meu conhecimento, você pintor, você que quer empreender, você que hoje trabalha por alguém como pintor, mas tem o desejo de empreender, de criar o seu estilo de trabalho, de atender os seus clientes, se desenvolver como profissional, não só tecnicamente falando, mas como empreendedor, que faz a grande diferença. Às vezes não é o melhor cara do mundo tecnicamente que vai se dar bem, não, é aquele cara que tem conhecimento técnico, mas também quer se desenvolver como empreendedor. Então esse é o grande objetivo do Empreenda, através da minha história, a te ajudar a melhorar como profissional através da minha experiência prática, né? Então durante esses 5 anos eu me desenvolvi muito, eu aprendi muito com erros, né? Errei pra caramba, mas mais acertei do que errei. E quero trazer aqui não só as boas experiências que eu tive, né, para poder ajudar você, mas também as experiências, né, ruins, para que você também não cometa os mesmos erros que eu comecei. Então essa é a minha história aí como empreendedor no segmento de pintura, né? Fiz questão aqui de contar um pouquinho mais do Rodrigo e da minha história. Sim, lógico que tem muita coisa para falar, mas resumidamente falando, para você que não me conhece, essa é a minha história e a minha jornada no empreendedorismo, tá legal? Eu espero que você tenha gostado aí, né,
de eu ter compartilhado aqui com você um pouquinho da minha história, que esse vídeo sirva de inspiração para você que está começando, né, ou que tá aí, tá querendo desistir. Não para não, cara, não para não, porque eu tô com uma sede, muita vontade de compartilhar com você aqui um pouco do que eu sei, né, aliás, muito do que eu sei e os conhecimentos que eu venho adquirindo através aí de muito estudo, de muita dedicação, de muita leitura, para fazer com que você aí, pintor, se desenvolva como empreendedor também, e que a minha história seja uma história de inspiração para você, tá legal?